flores, gente, uma boa dica para amanhã, viu? Não tem uma mulher que não gosta de ganhar flores, viu? Apesar de que flores também você pode dar no dia do nada, assim. Ó, amanheci, mandei umas flores para você, porque eu gosto de você. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? A gente está falando hoje com o Elmer Miranda, ele é consultor de marketing pessoal. E a gente está falando sobre o relacionamento dos pais precisa ser saudável para que esses filhos tenham bons exemplos e no futuro sejam bons de relacionamento também. É importante que os pais se cuidem para juntos cuidarem dos seus filhos, né? E aí eu pergunto para você, minha amiga está perguntando lá em casa, meu amigo, mas eu não aguento mais. Ela está falando assim, eu não aguento, já fiz de tudo, ele não me trata bem, o meu filho vê, meu filho está observando tudo que ele fala, ele me trata com patada, não sei o que. Vale a pena salvar o relacionamento? Até que ponto? Até quando que eu percebo que dá para salvar esse relacionamento, Elmer? Eu creio que, em caso do casamento, sempre vai valer a pena. Patrícia, quando a gente casa, a gente tem um sonho, pelo menos eu, você, as pessoas que casaram, a maioria delas, tem um sonho de que aquilo, ainda aquela fase romântica, aquele pensamento romântico, de que a gente vai viver com a pessoa para o resto da vida. Então, na minha opinião, sempre vai valer a pena tentar salvar o casamento. Às vezes, o homem ou a mulher nessa relação precisa de uma ajuda que você não está conseguindo dar. Então, você precisa buscar ajuda para poder ajudar essa outra pessoa. Eu só faço uma ressalva na questão de namoro. Alguns dias atrás, a minha esposa falou para mim que tinha uma colega da colega dela que estava desesperada, precisando conversar comigo, porque o namoro tinha terminado. E eu fiz algumas perguntas para já ir mais ou menos preparado. E eu soube que era um namoro de 2 meses, e que era um namoro de 2 meses, uma moça de 36 anos, e que estava desesperada, então a história dela é outra. Então eu fiz algumas perguntas, olha, vale a pena, como é que ele te tratava, e dessa forma. Então, na questão do namoro e do noivado, há o que se pensar ainda, sabe, para tentar salvar essa relação. Como é que um trata o outro? Será que a exigência de um é maior para o outro? Mas no caso de casamento, Patrícia, é fundamental tentar salvar. Aquela história de veja como ele trata a mãe dele, né, portanto a sogra, ou vice-versa, que você vai saber como que ele vai te tratar. Será que isso tem fundamento? Funciona em 100%. É batata. Funciona em 100%. Como esse rapaz trata a mãe dele, ele vai tratar a esposa com detalhe, de uma forma piorada. De uma forma piorada. Nossa, o Elmer, assim... Como essa moça trata o pai dela, ela vai tratar o marido de uma forma piorada. Eu vou dizer por quê. Porque no caso da criação, os pais têm uma autoridade sobre os filhos. Então o pai dela tem uma autoridade sobre essa moça. Que gera um respeito. Que gera, supostamente. Agora, se essa moça não respeitou os pais, não respeitou a autoridade dos pais, e se esse moço não respeita a mãe, que é uma figura sublime, ele não vai respeitar a esposa, Patrícia, porque no momento em que houver uma intimidade, as liberdades vão acontecendo, vai chegar uma hora que o desrespeito vai ser total, ele vai destratar em muito a esposa. Isso é uma máxima que funciona em 100%. Nossa, isso, olha, a gente tá vendo só? Então veja bem como que ele tá tratando a mãe dele, viu que já são indícios para que você possa ir ver se vale a pena investir ou não nesse relacionamento. Bom, mas também tem uma outra pergunta aqui para você, que é o seguinte, o que nós dissemos no começo do programa, né? O relacionamento dos pais, né? Aquilo que está acontecendo ali no dia a dia, vai influenciar no caráter, na formação dos filhos desse casal? Sem dúvida nenhuma. Imagina que os pais passem um bom exemplo e de que forma há uma convivência bem e há valores éticos na família. Desde pequenininho o menino vai observando isso. E são pequenas coisas, Patrícia. Por exemplo, o pai é um pai que cumpre as obrigações dele no trabalho, em casa, paga as contas tudo certinho. Ele vai vendo que o pai dele é um bom modelo para ele. Eu, por exemplo, Patrícia, quando eu observei meu pai foi militar da aeronáutica, e quando eu observei que meu pai era uma pessoa íntegra, eu queria me parecer com ele. Com certeza. Queria me parecer com ele. Então, é um espelho, né? Exatamente. Então, essa formação dos pais, esse relacionamento que os pais têm dentro de casa e fora, como é que eles tratam as outras pessoas, se os pais não são incoerentes com o tipo de vida, se há uma verdade dentro da casa... Essa é a palavra, verdade. A criança vai absorvendo isso e, Patrícia, lá na frente... Eles percebem, né, Elmer? Ele vai se tornar um adulto ajustado, assim, ele vai sair fora do que a maioria, do que a gente vê hoje.
Por isso que é importante, viu, gente? Não adianta esconder, fazer coisas, porque o que eu penso é o seguinte, eu ainda não tenho filhos, mas eu não sei como lidar com isso, no sentido do quê? Você, aconteceu uma discussão, você está brigando com o seu marido e a criança está ali. Então, o que a gente deve fazer? Esperar para um outro momento, para que a criança durma, daí você vai conversar. Como que você acha que deve ser feito isso no dia a dia? Olha, nada deve ser feito no calor do momento, Patrícia, já começa por aí. Então, por exemplo, o marido falou aqui, a esposa falou aqui, então tem uma criança ali vendo... Observando, eles já estão de olho, Nada né? deve ser feito no calor do momento. Então, um dos dois tem que baixar a bola para depois conversar sobre o assunto. Eu disse que relacionamento, casamento, é administração de temperamentos. Então, quando a minha esposa está um pouquinho exaltada, eu fico na minha até que ela melhore para que eu possa conversar com ela. Quando ela me vê um pouquinho alterado, então ela fica na dela para que haja um momento em que a gente possa conversar pacificamente. Isso nunca na frente das crianças brigando, discutindo, xingando, se ofendendo. Nunca. É um valor horrível, é um valor terrível e a criança vai assimilar aquilo e vai crescer, como a gente acabou de falar, um adulto desajustado. E aí é verdade que se essa criança crescer vendo isso, essa manifestação acalorada aí, né, essas palavras feias ditas, como que vai ser esse adulto na hora que ele casar, junto com o seu companheiro? Pois é, não só na hora que ele casar, né, Patrícia, mas na hora que ele casar e também no meio social. Ele vai ser uma pessoa agressiva, vai ser uma pessoa desrespeitosa. Isso, Patrícia, não sou eu que estou falando, é algo que é comprovado, é prático. Uma pessoa que tem um fundamento em casa, uma criança, um jovem, um adolescente que tem um bom fundamento em casa, ela cresce bem. Agora, que não tem, ela copia o modelo que ela teve. Sabe? É a referência dela, né? Se o modelo que ela teve foi aquele lá, foi de briga, de desrespeito, é assim que ela assimila o mundo. E é assim que ela vai se relacionar com as outras pessoas. Tá vendo só? Então, olha, ainda dá tempo, viu, de você pensar sobre isso que a gente está falando. A gente vai rapidinho pro intervalo, vai pensando aí. Na volta a gente vai falar, então, virou adulto. E aí, o que a gente pode dar de dica para essa esposa, para esse marido que está aí nos assistindo? Não saia daí, a gente volta já já com a sua revista aqui na Band. Gente, olha, os pais precisam se cuidar para juntos cuidarem dos seus filhos. Aí a gente estava falando sobre isso, né, no bloco anterior. Aí eu perguntei para o Elmer o seguinte, aí essa criança que cresceu vendo tudo isso, um ambiente hostil, né, seus pais brigando, um falando palavrão pro outro, aí ele cresceu, casou com a coitada da moça. Coisou com a coitada da moça. E aí, tem como reverter um pouquinho isso? Tem como fazer, trazer uma luz para a vida dessa pessoa? Porque, né, o Elmer, eu acho que precisa disso para que ele possa amadurecer e entender o que é um relacionamento, que as pessoas trocam, né? Uhum. Eu acredito, Patrícia, que até o nosso último fôlego de vida dá para mudar tudo. Eu acredito nisso. Então, por exemplo, esse adulto que infelizmente que hoje é adulto, mas que infelizmente teve uma criação que não foi muito saudável e que percebe que gosta de uma outra pessoa, por exemplo, é um rapaz que casou com uma moça, ele gosta daquela moça, mas ele está vendo que ele está sofrendo pelas atitudes dele, pelo comportamento dele. Se ele realmente gosta dessa moça, Patrícia, ele tem que procurar ajuda para poder modificar e salvar esse relacionamento. Porque que coisa linda é o amor, Patrícia. Não quero ser piegas nem nada disso, mas é uma coisa linda. E olha, Patrícia, eu não vou fazer apologia a nenhum tipo de religião, mas a maior afinidade entre os casais deveria ser Deus. As pessoas têm afinidades aqui com o quê? Uma música legal, um lugar legal, mas se Deus fosse a maior afinidade entre os casais, muita coisa seria resolvida com mais facilidade, porque a fé, Patrícia, é uma coisa muito grande. É uma coisa grande. E a pessoa, esse adulto que hoje é um pouco temperamental, se ele quiser, procurando ajuda, ele consegue. Quanto à formação emocional dos filhos, né? Isso, então você acredita que essa vida que a criança está vivendo num ambiente assim, isso vai ser levado para a vida adulta, isso é fato, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu conheço o caso de uma moça que, filha única, o pai dela, infelizmente, era uma pessoa bastante rude, alcoólatra, não demonstrava nenhum tipo de afeto por essa moça e nem pela mãe, e até fazia alguns xingamentos. Então
ela cresceu muito carente e sem referencial de carinho por parte do pai. Então, depois de algum tempo, ela se tornou extremamente dependente de todos os namorados que ela teve. Isso então, era assim, complicado. Começava a namorar, no outro dia se dizia totalmente apaixonado e se entregava completamente. Esquecia da sua própria vida. Que isso que a gente não pode fazer, né, gente? Porque a vida foi dada pra gente e a gente tem que pensar que não é só o outro. A gente primeiro tem que se amar. É difícil, isso é complicado. Mas, viu, a vida não vai parar para passar a mãozinha na nossa cabeça. A vida é isso mesmo. Uma coisa acontece atrás da outra e você tem que levantar, sacudir a poeira e continuar andando, não é mesmo, meu amigo? Porque não tem o que fazer. E olha só, Patrícia, você vê que como é delicado, enquanto criança a gente consegue com mais facilidade dar uma outra direção, mas e depois de adulto que os valores já estão formados? Isso é complicado. Como eu falei para você, então a pessoa tem que querer ir até o último fôlego de vida, dá para mudar. Tá vendo só? Porque às vezes a gente fica com aquela ideia de tudo bem, tá? Você já escolheu, aconteceu, você casou, seu marido, sua esposa tem um temperamento muito difícil. Aí você me fala, meu Deus, eu sou vítima dessa situação e tudo mais. Claro que o Elmer está falando que é muito importante você tentar levar o seu relacionamento até a última gota, tentar salvar. Mas se chegar num determinado ponto que não é possível, né, Elmer? Aí, infelizmente, você tem que seguir a sua vida, não é? Exatamente. A separação eu acho que é uma coisa muito triste. Graças a Deus, meus pais não são separados e eu casei recentemente e também não penso em separação, mas eu também não aconselharia uma pessoa a esperar para ver o pior. Exatamente. Para se mutilar, sabe, Patrícia? Porque enquanto existe uma agressão, é terrível, mas uma agressão verbal é horrível, mas é menos do que uma agressão física, mas esperar uma coisa pior, realmente, seus filhos vendo tudo aquilo, então isso é muito complicado, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aí é preciso dar um basta mesmo, é preciso uma ação mais radical. É perfeito. Então, ó, que dica que você dá para esses nossos amigos que se amam? Às vezes sai uma briguinha aqui, uma briguinha ali, eu sei como que é, né, gente? Mas se você ama, se você ainda acha que tem esperança esse relacionamento, o que você diz para esses nossos amigos agora, na véspera do Dia dos Namorados? Namorar bastante, beijar muito. Não, mas não é só isso, é lógico. É preciso conversar, falar abertamente com a outra pessoa. Isso está me incomodando e não está dando certo assim. Vamos tentar de uma outra forma. E se você perceber que a outra pessoa tem um pouco de dificuldade, procure você ajuda por aquela pessoa, pelo teu companheiro, pela tua companheira. Então sempre dá para modificar alguma coisa. E olha, vamos quebrar o gelo daquela coisa de que presente é só aniversário, Dia dos Namorados e casamento. A minha esposa, Patrícia, eu acho que ela é uma mulher feliz porque sempre tem flores em casa. Olha só. Sabe? Deixa eu falar aqui pra você. Aproveitar e mandar um beijo pra Leila, né? Pra Leila. Beijo grandão pra Leila, pra toda a família do Elmer, que não perde o Band de Revista. Exatamente. Uma vez eu resolvi fazer uma surpresa pra minha esposa. Eu saí no horário de almoço e comprei algumas flores e desmanchei elas e coloquei no banheiro, enchia a pia de pétalas e o chão de pétalas. Imagina. Aí peguei ela para almoçar, passei em casa e quando voltei, ela já sabia que ela ia ao banheiro. Aí ela foi e voltou emocionada. Aquilo me trouxe uma satisfação tão grande. E olha que coisa simples, né, gente? São as pequenas coisas, as surpresas que você pode... É só pôr a criatividade, viu, gente? Vamos trabalhar essa criatividade aí. O Elmer, querido, muito obrigada, viu? Volte sempre. Você sabe que, que você é super bem-vindo aqui. Obrigado. Quero agradecer a sua presença, tá bom? Olha, então, tem o site do Elmer, vai aparecer aí pra vocês, o site dele. Aí você pode entrar, tirar suas dúvidas, o Elmer Miranda, na verdade é o e-mail dele. O elmermiranda@hotmail.com.